Olá, tudo bom? Então, gente, hoje a gente vai começar o nosso livro 3, tá bom? E eu gostaria que você pegasse seu livro e abrisse lá na página 6, livro 3, página 6. Vou abrir ele aqui para vocês. Olha só. A gente vai ver nesse primeiro capítulo os movimentos na arte, tá? E o primeiro movimento que a gente vai trabalhar é o expressionismo. Eu quero que você pense como que seria a cabeça de um artista depois de uma guerra, tá? Porque é nesse momento que surge esse movimento, tá bom? Então, acompanha comigo a leitura. Pega, por favor, a sua caneta, seu marcador e marca também no seu livro. E detalhe muito importante, preste bastante atenção, porque a atividade de hoje vai ser um desafio, vai ser um Kahoot, tá? E aí você sabe que o Kahoot é tempo e resposta correta. Então, fica atento aí para poder conseguir uma pontuação lá nas cabeças. Tá bom? Combinado? Então, vamos lá. Pegue aí a sua caneta e vamos ler aqui comigo. Ó. O expressionismo, a arte como uma forma de revolução. O expressionismo foi um movimento, vou marcar? Foi um movimento artístico e cultural que surgiu na Alemanha no período da pós-guerra mundial, tá? Isso saber aonde aconteceu, começou um movimento é importante, beleza? Por isso também é chamado de expressionismo alemão, né? Quando você ouvir alguma referência em relação a isso. Ele foi Ele foi um importante meio para a realização de denúncias sociais, especialmente em um momento em que os valores humanos eram o que menos importava, né? Lembrando que eu falei que eles estavam saindo de uma guerra, né? Como você viu, após a Primeira Guerra, havia um conflito, estava aquele movimento, e na Alemanha era aquela pós-guerra dos nazistas, né? Então, estava conturbado aquele local, tá? O expressionismo se configurou como uma nova atitude a respeito de forma de entender a arte. E a gente vai ver o porquê disso, tá? Então, observa essa próxima a gravura que está aí abaixo, né? E olha as denúncias, olha a movimentação, não tem uma coisa assim muito singela, muito suave, é sempre muito movimentado, né? Você vê uma agitação aí. E olha a fisionomia das pessoas, né? Tem caveira, tem monstro, está confuso, né? Essa, essa primeira foto. O expressionismo, imagem, perdão. O expressionismo veio como reação ao movimento que via a arte como algo que deveria ter uma ordem dentro da realidade. Não era meiguinho, não era suave, né? Não era isso. Ele propunha uma arte que predominasse a visão interior do artista, ou seja, a expressão, tá? Opondo-se a uma mera observação, que seria a impressão, né? O impressionismo, você olhava o que via e pintava, né? Você tinha a impressão daquilo, né? Ou como que está o dia? O dia está claro, então pintava claro. O dia está nublado, pintava nublado. Tá? O expressionismo já era aquilo que você sentia, né? Então, assim, é, como que está o dia hoje? Se você está mal, você vai falar assim, mesmo que esteja claro o sol, essa claridade me incomoda, né? Você dá a sua expressão para para aquele tema, né? Era o que você estava sentindo. Inicialmente, esse movimento se manifestou por meio das artes plásticas, especificamente no meio da pintura, mas depois foi para a arquitetura, literatura, música, né? Ganhou todas as áreas, beleza? As principais características desse movimento, do expressionismo, tá? Não se pretendia simplesmente absorver o mundo e reproduzi-lo, mas sim, como eu acabei, né, de falar para vocês, recriá-lo de acordo com o sentimento do artista, tá? Então, assim, eu contava sobre aquela dor, eu falava, né, eu pintava sobre aquele sentimento, tá? Era isso, né, que eles faziam. Há um distanciamento figurativo por meio da distorção das linhas.
Isso é, os traçados são fortes e angulosos nas formas retratadas, sejam de seres humanos, sejam de objetos. Ou seja, não tinha uma perfeição, né? Era meio uns borrões e tal, e você vai identificar umas obras que eu sei que você conhece, e você vai assim, isso então é expressionismo. Vamos olhar aí as figuras, ó. Dois autorretratos, né? Aqui é do Bernard, do Gauguin, amigo do Van Gogh, e esse aqui A Melancolia. Tá vendo? É anguloso os traços, angulosos, né? Assim, tem ângulos, não é uma reta, não é firme, né? Não tem uma proporção, não tem aquela rigidez, né? De pintar certinho e tal, né? Muito do sentimento. As cores são fortes, intensas, com pinceladas bem marcadas, a fim de deixar evidente o efeito do traçado sobre a tela. Tá? Então tem uma pegada assim bem forte nas pinturas. Os temas, e isso aqui, ó, foca aqui, hein? Os temas geralmente remetem a solidão, miséria, medo, reflexo da angústia e da ansiedade que dominava os círculos artistas e intelectuais da Alemanha durante os anos anteriores à Primeira Guerra Mundial. Então, antes e depois da guerra, era esse tema que estava permeando, né, entre os artistas. E então todo mundo refletia, expressava isso. E aí a gente tem, ó, o grito, que eu sei que você conhece, né, que é aquela todo mundo, né, do grito, que é dessa época. Então tá vendo as cores fortes? Tá vendo que tem uma angulação, as linhas são, né, curvas, sinuosas, ela não é uma coisa reta. E olha o Velho Triste de Van Gogh também, né? Então mostra essa melancolia, essa dor. Era o tema mais abordado por eles, ok? Vamos continuar? Ó, essas características já podiam ser vistas no trabalho dos artistas das últimas décadas do século XIX, que foi o Paul Gauguin, o Eduardo Munch e o Vicente Van Gogh, tá? E olha só, isso aqui é bem interessante. Ó, o Grito foi uma obra que influenciou esse movimento e ela foi criada em 1893. A obra revela uma personagem andrógina em profundo desespero. A paisagem do pôr do sol é de uma doca lá em Oslo, tá? Então, só para você sabia, né? Só para ficar registrado aqui, porque eu tenho certeza que você já conhece essa gravura. Os artistas expressionistas. A maioria deles se concentravam na Alemanha, mas foi algo que influenciou toda a Europa, tá? Na Alemanha, o movimento expressionista estava associado a dois grupos artistas. Então, você perdoe meu alemão, tá? Mas o primeiro grupo foi fundado em 1905 na cidade de Dresden. E deram o nome dele de Die Brücke, né? Não sei alemão. Mas em português quer dizer a ponte. Um outro grupo surgiu lá em Munique, né, e foi chamado de Der Burgreiter, que quer dizer o Cavaleiro Azul, tá? Os precursores, os artistas, né, que começaram todo esse movimento foi Vladimir Kandinsky, Franz Marc, August Macke, Paul Klee e Alexei van Javers, ok? Difícil, né? Mas é uma boa dica de nome. Esses artistas viam a natureza e o homem a partir de sensações e experiências individuais interiores. A temática de seus trabalhos valorizava os aspectos da natureza, como os animais e as paisagens. E aí a gente tem aqui duas figuras desse movimento, né? Do início desses expressionistas. Os artistas expressionistas queriam distinguir-se da sociedade urbana, na qual a maioria deles veio, né? Eles gostavam dessa vida no campo, com o meio do povão. Muita gente renegava as suas origens, né, abastadas, tá? Alguns levavam uma vida comunitária em áreas rurais, onde desenvolveram uma fascinação por sociedades mais primitivas, que tinham na natureza sua forma de sobrevivência.
Embora a maior difusão do movimento, né, foi o que eu falei, ó, encontrasse na Alemanha, o expressionismo manifestou-se também por meio dos artistas em outra parte da Europa. Não só na Europa, como veio aqui para a América também. E no Brasil, a gente tem também algumas expressões do expressionismo, ia falar do modernismo, do expressionismo. Por quê? Anita Malfatti estava nessa época na Europa e ela conheceu todo esse movimento e veio para o Brasil. Quando ela vem ao Brasil, logo começa a Semana da Arte Moderna, que a gente vai ver isso bem lá na frente, né? Mas só para você ver que também teve expressionismo aqui no Brasil, ela começa a retratar, né, as dores que uma mulher sente, né, as dores que a sociedade brasileira estava sentindo, e isso deu uma chocada na nossa sociedade, né? Porque onde assim, onde já se viu uma mulher falando sobre isso, né? A mulher tinha que falar sobre coisas singelas, calmas, e ela não, né? Então ela foi uma precursora do expressionismo aqui no Brasil, tá? No continente americano, ó, o expressionismo também influenciou o trabalho de vários artistas. Tanto a temática social quanto as características formais podem ser vistas nos trabalhos do mexicano Joseph Orozco, Diogo Rivera e David Alvaro Siqueiros. E também nas pinturas do brasileiro Cândido Portinari e Lazar Segal. Ok? O expressionismo também influenciou várias linguagens fora das artes, né? A gente já falou sobre isso. O cinema, a música e a literatura tiveram grandes influências no movimento, produzindo obras muito importantes. Ok? Assim a gente termina esse primeiro tópico. E para ver se você fixou bem todas as principais informações, eu vou deixar lá na plataforma o desafio para vocês, do Kahoot. Tá joia? Espero que vocês gostem. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o expressionismo, né, mais para frente também. A gente vai ver outros movimentos, tá? E vai ser bem, bem interessante, né? Essa unidade, esse capítulo 1, né? Espero que vocês curtam, tá joia? Ó, um beijão, fica com Deus e a gente vai se falando, tá? Tchau, tchau.